Segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, Dia Mundial do Combate à Hepatite. E você confere no seu Rede Alto Tietê News a nova ofensiva de Israel na faixa de Gaza. Casos suspeitos de gripe aviária no Brasil. Na região, os detalhes do acidente que vitimou duas jovens no centro de Suzano nesse fim de semana. E do caso do homem baleado após briga no trânsito. Tem tudo isso e muito mais, você assiste aqui. O exército de Israel divulgou hoje imagens de uma nova ofensiva terrestre na faixa de Gaza. Os vídeos mostram soldados avançando entre escombros e tanques em ação como parte da operação anunciada no final de semana. Segundo o governo israelense, mais de 670 alvos do grupo Hamas foram atingidos nos últimos dias. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou que pretende tomar todo o território de Gaza e prometeu continuar os ataques até derrotar completamente o grupo extremista. As ações ocorrem enquanto seguem sem avanços as negociações por um cessar-fogo e a libertação de reféns. Desde o início da ofensiva, no ano passado, mais de 53 mil palestinos morreram, segundo autoridades de saúde locais, em sua maioria mulheres e crianças. A ONU denuncia uma grave crise humanitária e critica os deslocamentos forçados da população civil, que se intensificaram com os novos ataques. Agora, olha só, vindo para o Brasil, a suspeita de gripe aviária é investigada em Santa Catarina. Isso mesmo, gente, olha, o estado adota medidas de prevenção contra a doença. O caso foi identificado em uma granja comercial em Ipumirim, no oeste catarinense, e está sendo analisada ali pelo Ministério da Agricultura. Ao todo, o Brasil tem 2 casos confirmados de gripe aviária em aves, ambos no Rio Grande do Sul, e outros 6 ainda estão em investigação em diferentes estados. Em resposta à confirmação da doença no território gaúcho, Santa Catarina proibiu a entrada de aves vivas e ovos férteis de 12 municípios do Rio Grande do Sul. A decisão foi divulgada em nota técnica pelo governo catarinense. Ele destaca também a urgência em combater e conter, assim, essa disseminação do vírus. A Cidasc informa que já coletou amostras da granja de Ipumirim e os resultados ainda devem ser divulgados nesta terça-feira, amanhã. Segundo o Ministério da Agricultura, a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne ou ovos de aves e os produtos inspecionados podem ser consumidos com segurança. O risco para humanos é considerado baixo e está relacionado a pessoas que têm contato direto e prolongado com aves infectadas. A doença ela é causada pelo vírus H5N1, um subtipo da influenza de alta patogenicidade. Ele se espalha rapidamente entre as aves e tem alto índice de mortalidade animal. Autoridades alertam os produtores a redobrar a biossegurança, evitar também visitas externas às granjas e comunicar qualquer sinal clínico suspeito à Cidasc. Então, gente, vocês entenderam, não precisa deixar de comer a carne de frango ou deixar de consumir ovos, viu? Porque não é transmitido assim para humanos. Agora, aqui pela região, 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas num grave acidente na madrugada desse domingo. No centro de Suzano, na Grande São Paulo, a colisão foi entre um carro e um ônibus. Ele aconteceu no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Antônio Marques Figueira. Segundo a polícia, Kira Luziária de Andrade Barbosa, de 20 anos, era namorada do motorista e Thalita Marques dos Santos Leonardo, de 22, era amiga do casal. As 2 morreram durante a colisão entre o carro e o ônibus. O motorista do carro e outros 5 passageiros do ônibus foram levados ao hospital e maternidade de Suzano. Está sendo atendidos pela equipe médica aí. De acordo com o delegado Evandro Nakano, suspeita que o condutor do veículo tenha avançado o cruzamento em alta velocidade. Não há conclusão ainda das investigações. O Corpo de Bombeiros retirou os 3 ocupantes do carro das ferragens. 2 vítimas já estavam sem vida. O motorista foi socorrido pelo SAMU e a fachada de uma clínica foi atingida e destruída com impacto. A proprietária disse que o local seria inaugurado ainda essa semana. Moradores da região alegam que o cruzamento ali é muito perigoso. No momento do acidente, o semáforo operava em amarelo intermitente pelo horário ali de madrugada, né? Como prevê uma lei municipal, entre as 11 da noite e as 5 da manhã,
pode ser usado esse amarelo piscante. A prefeitura informou que o semáforo foi danificado na batida. O reparo será feito após a conclusão da perícia e a polícia segue investigando o caso. Ainda na cidade de Suzano, um guarda civil municipal foi preso suspeito de matar um homem após um desentendimento no trânsito em Suzano na noite desse domingo. A vítima, Francisco Faustino de Lima, de 58 anos, foi baleada na Avenida Francisco Marengo. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Segundo a polícia, o suspeito tem 35 anos e se identificou como guarda municipal. Ele disse que foi fechado pelo carro de Francisco enquanto pilotava uma moto. Após essa discussão, ele teria efetuado 2 disparos com uma arma particular. A companheira da vítima, que estava no carro, disse que o casal seguia para a igreja quando o motorista desviou de um buraco e acabou se chocando com a moto. Segundo ela, o motociclista sacou a arma e disparou 3 vezes. A investigação apontou inconsistências no relato do guarda. Ele alegou ter caído da moto, mas não tinha ferimentos e conseguiu atirar com o veículo ainda em movimento. O suspeito foi preso em flagrante e levado à cadeia pública de Mogi. A polícia entendeu que houve dolo eventual, ou seja, que ele assumiu o risco de matar. As 2 armas foram apreendidas e encaminhadas à perícia. Os veículos também foram removidos do local. A Prefeitura de Suzano informou que o guarda estava fora do serviço no momento do crime e que a Corregedoria da Guarda Civil Municipal já abriu um processo para afastá-lo das funções. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Suzano. E no próximo bloco você fica informado sobre vagas de emprego na região, mudanças na linha 11 Coral do CPTM e muito mais. Já eu estou de volta com seu Rede Alto TT News para te informar de tudo o que você precisa. Drogaria Kobayashi, onde o sinônimo é tradição e qualidade há muitos anos aqui em Mogi das Cruzes. Eles cobrem os preços de qualquer drogaria da região. E olha, eu vou te mostrar tudo o que você vai encontrar na unidade da Avenida Japão 2797. São muitas ofertas esperando por você, começando pelo Up Daily Kids com 60 cápsulas mastigável, de R$ 79,99 por apenas R$ 39,99. Up Daily Kids de 249 ml, de R$ 40 por apenas R$ 29,99. Alquimia Pleno Ômega 3 com 30 pastilhas, de R$ 69,99 por apenas R$ 49,99. Gente, lembrando, o ômega 3 para crianças pode ajudar no desenvolvimento cerebral e na saúde cardiovascular, e também no sistema imunológico e muito mais. Aqui você também encontra a Nistatina, de R$ 33,23 por apenas R$ 9,99. Lara Baby Premium, toalha umedecida com 100, de R$ 11,99 por R$ 7,99. Perfenol, de R$ 25,42 por apenas R$ 8,99. E anticoncepcionais com até 75% de desconto. E é claro que em todas as unidades da Kobayashi você vai encontrar toda a linha de fraldas da Guto Baby em diversos tamanhos. Venha aproveitar porque aqui na Kobayashi você tem as melhores ofertas com os melhores produtos. Estamos aqui esperando você. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida, ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? E tem notícia boa para você que pega trem. Os trens da linha 11 Coral da CPTM voltaram a circular diretamente entre as estações Estudantes em Mogi das Cruzes e Luz em São Paulo nesta segunda, sem a necessidade de baldeação em Suzano.
A circulação plena foi retomada após 46 dias de restrições, ainda com velocidade reduzida no trecho da obra e antecipada em 2 meses em relação ao prazo previsto. Olha que notícia boa, né, gente? Durante o período, passageiros das estações de Jundiapeba, Brás Cubas, Mogi e estudantes precisavam descer em Suzano para trocar de trem. A solução encontrada foi a construção de uma terceira via do lado oposto à interditada, permitindo o retorno à operação dos 2 sentidos. A nova estrutura será submetida a 1 semana de testes operacionais. A interdição foi causada por obra emergencial em uma ponte ferroviária após Suzano, iniciada no dia 4 de abril, com previsão inicial para conclusão somente em agosto. Olha, muito bom, né? Quando a notícia vem que a obra terminou antes do prazo, né? Agora é hora de falar de emprego. Olha, o Alto Tietê oferece 1.690 vagas de emprego nesta segunda. Oportunidades estão disponíveis em Mogi, Suzano, Poá e Santa Isabel. Em Mogi são 738 vagas disponibilizadas pelo programa Mogi Conecta. Interessados devem acessar a plataforma ou ligar para os telefones 4699-1900, 4699-2784 ou ainda tem mais um, olha, 4798-6315. Suzano tem 631 vagas por meio do programa Mais Emprego. Inscrições são feitas pelo site oficial e as informações pelo telefone 4745-2264. Tem também os centros que você pode ir na Paulo Portela, número 210 no centro, e dentro do supermercado, na Avenida Francisco Marengo, número 2301, no Jardim Dona Benta, lá no Nagumo. Os postos de atendimento ao trabalhador contam com 321 vagas também na cidade de Ferraz, Santa Isabel e Poá. Os interessados devem comparecer a uma das unidades. Os endereços estão aparecendo aí na tela para vocês. E olha, boa sorte, você que está procurando emprego, vale muito a pena. Já na cidade de Guarulhos, a Prefeitura abriu inscrições para a 53ª Olimpíada Colegial Guarulhense nesta segunda. Inscrições vão até o dia 15 de junho e devem ser feitas online. O evento é destinado às escolas públicas, particulares e CELs do município. Para se inscrever, é necessário solicitar o login e senha pelo e-mail que você está vendo aí na sua tela. O solicitante deve informar o nome da instituição ou CEL, o nome completo do responsável, cargo e telefone com WhatsApp. A OCG vai acontecer no dia 30 de agosto até o dia 13 de setembro. A competição ela envolve modalidades como atletismo, natação, futsal, voleibol, judô, xadrez, entre outras. O objetivo é promover a integração entre alunos, escolas e comunidade por meio do esporte, viu, gente? E agora, como foi seu dia? Você passou frio ou passou calor? Olha, tá complicado prever como serão os dias, viu? Aquele frio pela manhã, depois um calor com sol forte à tarde. Vamos ver como fica a previsão para essa terça. Em Guararema, a mínima é de 14 graus e a máxima de 27. Devemos ter um dia ensolarado. Já em Suzano, a mínima é de 15 graus e máxima de 27, com solzão dando as caras novamente. E no próximo bloco temos o Resenha na Rede com o Lucas, falando sobre a rodada do final de semana no Brasileirão, com Palmeiras líder, clássicos e muito mais. Se você quer saber sobre o seu time aí com os melhores comentários, só esperar, depois dos comerciais a gente está de volta. Atenção você que é gestor, comprador ou técnico de segurança. Comprar equipamentos de proteção individual ou EPIs é coisa muito séria, pois estamos falando de proteger uma vida. Além de estarem atualizados com as certificações e validações, eles necessitam daquilo que é mais importante nesse tipo de compra, que é a informação. E nesse quesito, a Caema, com mais de 30 anos de experiência no atendimento a indústrias, construção civil, área da saúde, fast foods e prestação de serviço em geral, sabe muito bem quais são as necessidades de seus clientes. Com uma equipe bem treinada, eles vão te oferecer os EPIs que atendam às suas necessidades e de seus colaboradores. Afinal, são 30 anos equipando profissionais e protegendo vidas. Essa é a Caema. Venha você também.
Essa concessionária aqui é especial e eu tô falando da Nissan Vigorito. E sabe por quê? Eu não vi em nenhuma outra loja as condições de descontos que aqui tem. Vem comigo! Vamos começar pelo Corolla branco GR Sport 2022 Flex 2.0 automático por R$ 122.900. Agora um 0 km Nissan Sentra gasolina 2025 2.0 automático em duas cores disponíveis, na cinza Atlântico e no branco Diamond, a partir de R$ 169 mil. Mas aqui está por R$ 152.900, com taxa zero, bônus no seu usado na troca, além de desconto de fábrica. E por último, o Nissan Versa Exclusive Prata 2025 1.6 CVT Flex automático, de R$ 144.900 por R$ 130.900. Mais documentação, primeira parcela do IPVA pago, taxa zero e desconto de fábrica. Nissan Vigorito é a certeza do melhor negócio. Vem pra cá! Fala pessoal, eu sou o Lucas Barreiros, seu Resenha na Rede já está no ar para a gente falar aqui de tudo que rolou nessa nona rodada do Campeonato Brasileiro, porque olha, deu o que falar, viu? Principalmente já nesse jogo de sábado, tivemos São Paulo e Grêmio no Morumbi, o jogo começou tarde, já às 9 da noite, então já emendando quase naquela madrugada do domingo, finalzinho do jogo, e olha, tivemos emoção, viu? Arboleda, zagueirão do São Paulo, abriu o placar para o Tricolor, mas depois Aravena empatou para o Grêmio. Já no segundo tempo, o jogo continuou brigado, e num lance polêmico, o VAR achou pênalti num lance ali dentro da área. André Silva foi para a cobrança, converteu e deu números finais à partida. Mas aí depois veio aquela reclamação por parte do Grêmio, de um lance ainda no meio da partida, quando Pablo Maia deveria ter sido expulso, deveria ter recebido um cartão vermelho, segundo a análise, mas acabou ficando ali impune, vamos colocar assim. E no lance do pênalti, uma cotovelada no zagueiro Gemerson teria sido faltosa antes da marcação do pênalti em si, ali em cima do Luciano. Mas o VAR não entendeu desse jeito, a arbitragem não entendeu desse jeito, São Paulo conquistou os 3 pontos e subiu na tabela. Resultado ruim para o Grêmio, que vinha conquistando um bom empate fora de casa. E agora, já passando para o domingão, tivemos mais 2 jogos aí. E 2 jogos que envolveram equipes paulistas. Às 4 da tarde, na Neoquímica Arena, tivemos o clássico entre Corinthians e Santos, clássico alvinegro, que mais uma vez não contou com a presença de Neymar Júnior. Ele que vem se recuperando, deve reforçar o Santos nessa semana ainda, daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas, nesse jogo de domingão, quem brilhou foi Yuri Alberto. Mais uma vez, o camisa 9 do Timão castigou a sua ex-equipe, castigou o Santos, equipe que o revelou, e de cabeça marcou o único gol da partida. Depois de um cruzamento ali, o Brazão até tentou fazer milagre, mas defendeu dentro do gol já, a bola já tinha passado da linha. Então assinalado o gol corintiano, que depois, é verdade, chegou a marcar o segundo, mais uma vez com o Yuri Alberto. Um golaço aí, depois de um belo passe do Félix Torres. E o Yuri ganhou na corrida, mandou de cavadinha, mas novamente, o VAR viu falta no começo da jogada, no desarme do Félix Torres, e anulou esse segundo gol do Corinthians. Então, 1-0 para o Timão, e é verdade, teve também a polêmica do cartão vermelho para o Escobar. O Klaus viu ali um desentendimento, um princípio de discussão entre o José Martínez e o Escobar, deu amarelo para os dois, mas o que ele esqueceu é que o Escobar já tinha amarelo, e aí acabou expulsando o lateral santista. Santos, que já tinha uma missão difícil em Itaquera, que era buscar esse placar, perdeu mais um jogador, e aí a situação foi por água abaixo de vez. Corinthians sobe na tabela, fica ali na 7ª colocação, e o Santos amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, situação complicada para o Peixe, que já tem um início pior do que o de 2023, que foi o ano que foi rebaixado. Então, o Santos já liga um alerta, e o Corinthians respira um pouco mais aliviado nesse Campeonato Brasileiro. E olha, falando de alívio no Brasileirão, não podemos deixar de falar do líder do campeonato. Palmeiras, jogando fora de casa, enfrentou o Bragantino na noite desse domingo e, mesmo saindo atrás, conseguiu a vitória. O primeiro gol da partida foi marcado pelo volante Gabriel, esse mesmo, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, também teve passagem pelo Internacional. Ele mandou para o fundo do gol ali um belo chute de fora da área, chute rasteiro, sem chance para o goleiro Everton,
mas depois veio a reação alviverde da máquina do Abel Ferreira. Primeiro de escanteio, Estevão levantou na área, Murilo cumprimentou de cabeça o zagueirão para o fundo do gol, deixando tudo igual. Na segunda etapa, meio-campista Maurício, ele que brilhou muito no início da temporada, sofreu com lesão, agora voltou e pôde marcar aí o segundo gol e o gol da vitória do Palmeiras, então nesse jogo contra o Bragantino, jogo que era importante para essa parte de cima da tabela. Afinal, Bragantino, apesar de um Campeonato Paulista baixo, apesar de ter muitas incertezas, vem na parte de cima da tabela, está entre os 4 primeiros, e o Palmeiras aproveitou, venceu de virada, se isolou ainda mais na liderança, afinal, Flamengo e Botafogo empataram sem gols no Rio de Janeiro. Palmeiras, rindo à toa, conseguiu mostrar essa força, essa característica que a gente conhece do time do Abel Ferreira desde 2020, desde que chegou ao solo brasileiro, ao futebol brasileiro. Então o Palmeiras consegue uma vitória importante para seguir na liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, e agora é hora de falar de mata-mata, chega de pontos corridos, Brasileirão a gente fala lá mais para quinta-feira, dos jogos do final de semana, mas agora é hora de vir aqui para o meio de semana, porque temos Copa do Brasil, jogos de volta da terceira fase da competição. Já nesta terça-feira, o Náutico enfrenta o São Paulo às 9h30 da noite, jogo de ida, o tricolor venceu por 2-1 e agora decide essa vaga fora de casa. Já na quarta-feira, o Corinthians recebe o Novo Horizontino às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Timão venceu na ida por 1-0 fora de casa. Já na quinta-feira, temos os últimos 2 jogos aí envolvendo os paulistas nessa terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro, às 7h30 da noite, o Palmeiras encara o Ceará, depois de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Mais tarde, às 9h30 da noite, o Santos viaja para enfrentar o CRB, em jogo aí que está em aberto. Na ida, tivemos um empate em 1-1, mas agora o Santos tem aí um reforço de peso. Muito provavelmente, Neymar Júnior estará entre os relacionados para a partida desta quinta-feira. Então, o jogador já que vem de um longo tempo desfalcando o Peixe desde o jogo contra o Fluminense, não entra em campo, agora, quem sabe, poderá ajudar o Santos a sair aí com essa vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Teremos muita emoção nesse meio de semana com a Copa do Brasil com mata-mata e você confere todos os resultados aqui na quinta-feira. É verdade, teremos ali primeiro Corinthians e São Paulo, mas depois a gente atualiza certinho da situação dos outros paulistas na competição. E agora chega de falar de futebol, saindo dos campos, vamos ali para as quadras, mais precisamente para falar do basquete, porque o São Paulo encerrou as atividades do time de basquete. O clube que estava no NBB desde 2019 e venceu o Campeonato Paulista e a Champions das Américas nesse período, anunciou a decisão nessa segunda-feira. É verdade, o time já tinha dado sinais, já tinha indicado que essa era a tendência do que ia acontecer com o time de basquete, mas hoje em si tivemos essa confirmação, esse anúncio por parte do São Paulo de fato. Então é triste para a gente ver, triste para o esporte brasileiro, para o basquete em si, porque ao mesmo tempo que a gente vê o basquete brasileiro caminhando, vê ali conseguindo holofotes, conquistando seu espaço, agora a gente tem aí uma perda de uma grande equipe que conquistou títulos importantes, chegou a brigar pelo NBB, a gente viu grandes jogadores, como o Chamel, Tyrone jogando na equipe do São Paulo, mas agora então o tricolor deixa de fazer parte da elite do basquete brasileiro e agora é só mais uma história marcada nessa página do esporte brasileiro. A gente espera que um dia possa ser reativado, que possa voltar assim a estar dando aquela prioridade, estar jogando holofotes para o esporte que é tão difundido mundialmente. No Brasil ainda demora para chegar perto dos holofotes que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente tem fé que o basquete brasileiro vai continuar assim, caminhando para melhorias. Mas é isso, pessoal. O seu Rede Alto Tietê News fica por aqui. Estamos de volta nessa terça-feira com mais notícias do mundo, do Brasil e da região. E é claro, na quinta-feira estou de volta por aqui para falar dos resultados dessa terceira fase da Copa do Brasil e também da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Te espero, hein? Até mais!